Oi, aqui é a Van, eu sou terapeuta e eu sou a criadora dessa prática terapêutica exclusiva chamada Mapa dos Afetos, que nada mais é que um bem bolado terapêutico, assim, a união entre a dança terapêutica, o desenho terapêutico, a constelação familiar sistêmica, com uma pitada de Ayurveda e um gostinho de aromaterapia. E nesse vídeo eu vou te contar que história é essa da gente ganhar segurança emocional dançando e desenhando. Olha só, você acreditaria se eu te dissesse que é possível diminuir a sua ansiedade, sair da depressão, resolver mágoas do passado, soltar aquilo que não te interessa mais, aprender a priorizar as suas questões aí na vida, mudar alguns hábitos emocionais dançando e desenhando? Olha só, eu confesso que eu duvidaria. Será? Será que é possível fazer isso? Eu duvidaria se eu não tivesse tido a minha própria vida transformada por essa prática terapêutica e se eu também não tivesse visto assim, centenas de pessoas mudando as suas vidas, saindo de um lugar adoecedor para uma vida muito mais feliz, mais fluida, ou seja, pessoas tomando coragem de ser quem elas são e conquistando seus próprios sonhos, tendo forças para ir atrás daquilo que elas querem de verdade na vida. Ou seja, dá uma olhada nesses depoimentos aí para você ver com seus próprios olhos como é possível a gente ganhar segurança emocional dançando e desenhando. Tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a dança e cura. Eu fiz a dança e cura mais ou menos uns 2 anos atrás, num momento que eu tava num processo de muita dor, num momento muito complicado, e a dança e cura mudou a forma na qual eu enxergo o meu corpo e eu enxergo as coisas que eu passo. Toda vez que eu passo por um momento complicado, de dor, de raiva, o que quer que seja, de felicidade também, eu entendo o que o meu corpo está querendo me dizer. Eu entendo o que o meu corpo quer que eu faça para eu me sentir melhor e o que ele precisa naquele momento. Porque uma coisa que eu acredito muito e que eu aprendi com a dança e cura é que o nosso corpo absorve tudo. E fazer a dança e cura pra mim e entender isso, sentir isso na pele, foi muito forte. Foi um processo que mudou completamente o jeito que eu penso, que eu ajo e que eu enxergo o mundo e eu mesma. Eu fico feliz como esse olhar assim mais desenhadinho e a condução desse processo, elas reverberam numa possibilidade diária de viver a vida de forma mais leve. Então é poder acordar e realmente sentir e ver o meu corpo se movimentar pelo mundo, entendendo que a minha metáfora do último processo, de dança cura, por exemplo, que foi eu sou suficiente, ela está se materializando no meu dia a dia. Olá, meu nome é Thaís. E eu sou aluna do curso Mapa dos Afetos, criado pela Van, e tem sido incrível. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi fazer esse curso, porque assim, eu conheci o curso, conheci o trabalho da Van, eu já estava no processo de depressão, já estava no estado de procrastinação assim, total, estava com hábitos muito negativos, e que no decorrer do curso eu fui conseguindo mudar, tô conseguindo ter uma vida mais saudável, a cuidar mais de mim, a olhar para mim de uma forma diferente. No meu caso, o que mais me tocou foi a identificação de dores que eu nunca pude imaginar que estavam ali e os motivos pela qual elas estavam ali. E durante o workshop eu tive a oportunidade de descobrir e me soltar e poder desvendar e desatar nós que estavam amarrados há muito tempo. O acolhimento de toda a equipe, o acolhimento da própria Van foi extremamente essencial para que eu pudesse chegar a lugares que eu não tinha chegado em nenhum outro momento. Experiência para lá de significativa na minha vida. Experimentei uma das pessoas mais capazes de me mobilizar e me respeitando o tempo todo. É de uma admiração que eu tenho com essa pessoa. A divisão de águas que teve dentro do meu mundo, a oportunidade que eu tive de me conhecer, de me ressignificar, de entender o caminho que eu faço de dentro para fora. Então, muito grata por todas as experiências que eu passei lá,
porque lá é um workshop que você vai, você enfrenta a sua dor, você tem que colocá-la ali na sua cara, na sua frente, enfrentar ela e achar os melhores caminhos para solucioná-la. E assim, é muito lindo tudo isso, sabe? No final, o conjunto é muito belo, muito maravilhoso e é renovador. Então eu fui sem muitas expectativas, com a mente bem aberta, sem saber o que ia acontecer. Chegando lá, achei incrível, te leva a uns lugares de descoberta muito grandes, muito legais. Realmente ela cura, realmente ela ajuda, é um grande modo de descoberta e um grande modo de resolver problemas. Eu adorei, amei e muito obrigado, foi uma experiência incrível, recomendo a todos. Para mim foi a possibilidade de planejar a vida, né? Foi como uma luz que se acendeu. Olha, é preciso planejar a vida. E o que é planejar a vida? É muito mais do que pensar as questões financeiras, é muito mais do que se organizar para o trabalho. Planejar a vida é se colocar nessa vida e se perceber na vida, né? É perceber que lugar você está ocupando nas relações, é perceber como você encara cada processo, né? Como você percebe. E o que é mais legal, você acaba sendo a mestra de toda a situação. E quem melhor do que você para te dar conselhos, né? Quem melhor do que você para saber cada dor, cada amor, o que mais fere, do que você precisa. Então se joga. E olha só, estes são apenas alguns dos depoimentos das centenas de pessoas que já tiveram suas vidas literalmente transformadas por essa prática terapêutica. Se eu fosse colocar todos os depoimentos aqui, a gente ficaria horas e horas, mas se você quiser, você pode conferir alguns outros depoimentos aqui embaixo mesmo, ou então no meu canal no YouTube, ou no meu Facebook, ou no meu Instagram. Mas o que importa é que se essas pessoas transformaram suas vidas, você também pode. Está mais do que na hora de você começar a identificar suas dores, confrontar suas mágoas do passado, soltar aquilo que não te interessa mais, por favor, e aí sim ir rumo a um crescimento, a transformação da sua vida que você quer. Olha só, chega uma hora que a gente está cansado de viver nesse vazio existencial. Parece que a gente quer uma coisa, pensa outra, fala outra, mas as nossas atitudes não têm absolutamente nada a ver com aquilo que a gente está pensando ou querendo para a nossa vida. Em algum momento você já se sentiu assim? Eu sou um pouco como você. Deixa eu te contar aqui como é que eu desenvolvi essa prática terapêutica. Deixa eu te contar um pouco da minha história rapidamente. Eu era diretora teatral, coreógrafa de dança contemporânea, aparentemente estava tudo indo muito bem na minha vida. Assim, indo muito bem, financeiramente estava tudo fluindo, os meus espetáculos estavam ganhando prêmios, parecia que estava tudo ótimo, mas aqui dentro existia um vazio existencial muito grande. Eu não sabia direito o que era, mas eu só sabia que aquela vida que eu estava levando não estava legal. Eu estava sendo consumida por crises de ansiedade, eu tinha insônia, dia sim, o outro também e no outro também, ou seja, eu praticamente não conseguia dormir, eu me sentia completamente desconectada da minha família, dos meus amigos, das minhas filhas, eu não tinha paciência para absolutamente nada. Tudo me deixava triste e a única coisa que eu queria era beber e confesso que voltei até a usar drogas nesse período. Ou seja, foi um período completamente arrasador na minha vida. Chegou uma hora que eu voltei a me conectar com a minha mestra, que hoje está fazendo... Hoje não, mas que no mês de julho, esse ano, faz 100 anos de idade. A minha mestra é Anna Halprin, uma coreógrafa americana que é uma das precursoras da dança terapêutica. A Anna Halprin curou o próprio câncer dançando e desenhando. Foi exatamente nesse período que eu estava vivendo esse vazio existencial que eu voltei a me conectar com ela e decidi que eu ia mergulhar no estudo da dança terapêutica, que eu ia continuar sim trabalhando com dança, com arte, que eu tanto sou apaixonada, mas que eu ia começar a olhar a dança primeiro como um processo de cura para mim e quem sabe depois eu conseguiria transformar isso num processo de cura que alcançasse outras pessoas também. E foi o que eu fiz. Eu fui para Califórnia e fiquei lá estudando com as minhas duas mestras, a Anna Halprin e a Daria Halprin, que é a filha dela. Quando eu voltei, eu já estava completamente certa de que esse era o caminho sim que eu queria seguir, que eu queria me tornar terapeuta e que eu queria usar a arte e a dança como um processo de cura.
Mas já nos primeiros meses que eu estava atendendo e fazendo os workshops e ministrando alguns cursos, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa. Foi quando eu me conectei com a constelação familiar sistêmica, que nada mais é que a gente olhar também para os hábitos emocionais, para os hábitos comportamentais da nossa família e perceber se eu não estou carregando coisas que vêm lá dos meus ancestrais. Foi aí que o meu processo terapêutico fez o boom incrível, foi quando eu uni a dança terapêutica à constelação familiar sistêmica, e nesse período eu já estava estudando Ayurveda, que é uma medicina indiana. Coloquei tudo ali dentro do caldeirão, dei uma bela mexida e nasceu o Mapa dos Afetos e o processo Dança e Cura, que são processos que têm exatamente a mesma base. A única diferença é que o Dança e Cura é um workshop presencial e o Mapa dos Afetos é um curso de desenvolvimento pessoal terapêutico por 1 ano. Então, o que eu preciso te dizer é que eu sou um pouco como você, no sentido de que eu sei o que é estar aí vivendo crises de ansiedade, de insônia, estar se sentindo assim completamente desconectada do nosso propósito. E eu sei também o que é estar do lado de cá, se sentindo segura, com vontade de viver, com vontade de espalhar o conhecimento para as outras pessoas. Ou seja, se eu conseguir, você também pode. Me encontrei na sua conversa, seu verso é berço pra minha criança, seu olhar me pausa no tempo. Então vamos lá, deixa eu te contar tintim por tintim o que é que você vai encontrar nesse curso Mapa dos Afetos. Primeiro, é extremamente importante você entender que o Mapa dos Afetos é um convite ao seu desenvolvimento pessoal de uma forma terapêutica. Neste curso você vai encontrar 50 práticas terapêuticas divididas em aulas práticas mesmo, aulas práticas no sentido de que você vai dançar, você vai desenhar, você vai colocar o seu corpo em movimento para se conectar melhor com as suas emoções, e nesse processo você vai passar pelos 5 passos básicos do processo terapêutico, que é identificação das dores, confrontação das dores, solta, pelo amor de Deus, que você não precisa ficar pegada a essas coisas, transforma, ressignifica suas memórias e cresce. Todo o processo terapêutico do Mapa dos Afetos passa por esses 5 passos. Além dessas aulas práticas mesmo, onde você vai dançar, desenhar, passar pelos 5 pontos aí do processo terapêutico, a gente também tem em cada módulo o que eu chamo de mapeamento. E o que são esses mapeamentos? Mapeamento é um momento em que você para literalmente para planejar a sua vida, para você entender assim, desde o que você quer, de onde você está nesse momento, quais são as suas dores nesse momento, para onde você quer ir e quais as atitudes que você precisa ter para construir a vida que você quer. Em cada módulo a gente vai encontrar mapeamentos diferentes, tá? Então agora eu vou falar para você módulo por módulo. Então vamos lá, módulo por módulo, a gente vai ter a introdução, que eu vou te explicar aqui como é que você vai trafegar melhor pelo curso, vou te dar aqui algumas orientações. Então essa é só uma introdução, ainda nem conta como um módulo, é uma introdução ao curso. Aí a gente tem um módulo chamado Liberação das Tensões. Esse é um módulo para você usar sempre que você quiser. São 3 práticas ali, literalmente de liberação das tensões físicas do seu corpo, sabe? Assim, ali são práticas um pouquinho mais desenhadas, no sentido de que você tem uma movimentação, uma sequência mesmo de movimento para você fazer, mas todas muito simples. Eu te digo o que é melhor, se aquela atividade é melhor para de manhã, para noite, para tarde, em que período que é legal você usar, como que é legal você usar. Tem muita gente no Mapa dos Afetos que acaba usando aquela prática como um aquecimento para começar uma prática maior, mas aí você vai entendendo isso no seu dia a dia. Aí depois a gente tem o módulo 2, que é hábitos emocionais. Aqui a gente vai literalmente fazer um mapeamento, uma varredura de todos os hábitos emocionais que você tem aí que estão te adoecendo, e eu vou te dar passo a passo como é que você vai transformar esses hábitos. Os hábitos que você escolher mudar, você vai encontrar ali passo a passo como mudar. Aí a gente entra literalmente nos módulos dos elementos. De acordo com o Ayurveda, o Ayurveda é essa terapia, essa medicina indiana, que defende que o universo, o planeta, é formado pelos 5 elementos básicos: ar, água, terra, fogo e espaço.
A Ayurveda defende que nós não somos parte da natureza, que nós somos a natureza, ou seja, nós somos também, então, formados pelos 5 elementos básicos. Cada módulo, então vou falar módulo por módulo. No módulo ar, a gente vai trabalhar tudo que tem a ver com o sistema nervoso. Ou seja, aqui a gente vai falar de ansiedade, de insegurança, de pensamentos agitados demais. Como é que você sai desse caminho de ansiedade, de pensamento agitado, de confusão mental, para um pensamento mais focado, para entender melhor qual é o caminho que você está vivendo, como é que você sai dessa turbulência emocional para um caminho mais leve, mais fluido, mais gostoso. Nesse modo, em todos os módulos a gente tem assim o que eu chamo de afeto inicial, que é uma forma de você se achegar, se aproxegar aqui ao módulo, entender mais ou menos como é que a gente vai trabalhar, e eu te dou uma prática um pouquinho mais leve nesse afeto inicial, só para você chegar assim e ser bem acolhida. Aí no elemento ar, eu vou te dar uma aula inteira sobre os impactos que o elemento ar tem na sua vida, ou seja, eu vou falar quais são os alimentos que é legal você evitar, quais os alimentos que é melhor você comer quando você estiver se sentindo mais ansiosa ou mais ansioso, quando você estiver com aquele fluxo de pensamento muito agitado. Então vou te mostrar assim o que está acontecendo com o seu organismo e como é que você faz para sair dessa, isso na aula impactos do elemento ar no seu organismo. Aí, no elemento ar é onde a gente faz o mapeamento da nossa vida ideal. Qual que é a sua vida ideal? E eu vou te dar 12 passos assim, fantástico, transformadores. Esses 12 passos literalmente me fizeram chegar até aqui ser terapeuta, ou seja, transformaram a minha vida mesmo. E aí você vai ter um mapeamento e não só uma videoaula, eu te dou também um PDF ali onde você vai seguindo para você fazer esse mapeamento da sua vida ideal. E mais do que mapear, identificar, falar sobre a sua vida ideal, eu vou te dar passo a passo como é que você vai conquistar essa vida ideal aí. Aí depois você vai ter uma aula prática de dança, desenho e terapia de 10 minutos. Depois você tem uma aula prática de 20 a 30 minutos e depois você tem uma aula prática do elemento ar de 1 hora. Essas aulas práticas são todas trabalhando as questões vinculadas com o sistema nervoso, com ansiedade, com depressão, quando a depressão está vinculada ali com a ansiedade também, aí eu já te dou uma ideia. A gente vai falar já ali um pouquinho de procrastinação também, ou seja, ali você já começa, tudo que tiver a ver com o seu sistema nervoso, a gente vai tratar no elemento ar para você ter assim uma vida mais equilibrada emocionalmente. Aí a gente vai para o elemento terra. Elemento terra é praticamente uma constelação familiar sistêmica guiada. Porque no elemento terra você tem lá um afeto inicial, onde você já começa a se conectar um pouquinho com seus ancestrais. Depois, quando você entra no mapeamento, a gente vai fazer uma varredura literal em toda a sua árvore genealógica. E por que é que a gente vai fazer isso? Para vocês que não entendem, não sabem nada, se você está aqui e você não sabe nada de constelação familiar, nunca ouviu falar nisso, você vai ter uma aula lá no Elemento Terra também explicando passo a passo. Mas basicamente, resumidamente, o que a constelação familiar sistêmica é que defende, né? O que essa terapia defende é que a gente carrega também padrões de comportamento adoecedores e às vezes padrões de comportamentos incríveis também, mas que a gente carrega padrões de comportamentos que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, que às vezes a gente está preso. Às vezes as suas finanças não fluem porque você está diretamente conectada com alguém que faliu na sua família. Às vezes você está assim vivendo um período de tanta depressão porque a sua mãe já teve depressão e você está simplesmente conectada com a dor dela. Talvez você não tenha conhecido seu pai, não tenha conhecido a sua mãe, e aí você está completamente se sentindo perdida porque você não consegue saber a quem você se conecta direito. E quando a gente mapeia isso, além de mapear, eu já vou te dando os princípios básicos da constelação familiar. A constelação é regida por 3 leis. Constelação não tem nada a ver com astrologia, tá bom, gente? É constelação no sentido da gente pensar a nossa rede familiar, a nossa árvore genealógica. E ela é gerida, né, por 3 leis, que é a lei da hierarquia. As pessoas que vieram antes são maiores do que você. Maiores não significa melhores. A lei do pertencimento, qual que é o seu lugar na família, e será que você tá sim no seu lugar ou você tá sendo mais mãe da sua mãe do que a sua mãe, entende? Será que você tá cuidando mais dos seus irmãos? E aí vem a lei do recebimento, a lei do equilíbrio, que nada mais é a lei do dar e receber. Será que está em equilíbrio aí a sua vida entre aquilo que você dá e aquilo que você recebe? Isso a gente vai mapear
para te soltar de determinadas coisas que não são suas e que você não precisa ficar carregando. E é simplesmente impressionante as transformações que essa prática, que esse elemento terra provoca na vida das pessoas. Quando as pessoas começam a fazer a prática do elemento terra, eu já começo a receber mensagens e e-mails falando assim: Van, meu tio me ligou de nada. Do nada ele me ligou. Aquela pessoa que nunca falava comigo falou. De repente eu comecei a me conectar com tudo e entender. Van, meu dinheiro começou a fluir mais. Porque tem muitas questões financeiras que a gente tem que estar diretamente conectada a padrões de repetição. E é isso que a gente vai ver no elemento terra. No elemento terra você vai ter também, e aí você tem uma conexão com os ancestrais, super linda de fazer ali no elemento terra, e você tem também as 3 aulas práticas no sentido de que você vai dançar e desenhar. E aí também você tem aulas assim, de 15 a 20 minutos, de 30 minutos, de 1 hora. Elas variam mais ou menos o tamanho de cada aula, dependendo do módulo, mas você sempre vai ter uma aula que eu chamo de uma aula curta, que é entre 10 e 15 minutos, uma aula média, que é entre 15 a 30 minutos, e a aula longa de 1 hora para você fazer aí no período de espaço que você puder, certo? Elemento fogo. Ai, meu Deus! Elemento fogo, a gente vai falar sobre digestão das nossas emoções, literalmente conectando a digestão das nossas emoções com a digestão dos nossos alimentos. Então aqui você também vai ter um mapeamento dos impactos do elemento fogo no seu organismo, que é extremamente importante. A gente vai falar de raiva, de quem está sendo consumida ou consumido pela raiva, quais alimentos que você deve comer nesses momentos que você está com muita raiva para diminuir um pouco esse fogo, como aumentar também o fogo digestivo para quem está vivendo um período de depressão, de dor, de muita tristeza e está se sentindo lá para baixo, está sem apetite ou apetite demais. A gente vai equilibrar aqui, eu vou te dar algumas dicas de como você equilibrar o seu organismo. E por que isso é tão importante? Literalmente, quando a gente está vivendo ou uma autoestima muito baixa, sabe? Tá com baixa autoestima, ou tá assim, sentindo sem força mesmo, depressiva, sentindo que tá tudo down, tudo lá para baixo, a gente precisa aumentar o fogo digestivo, literalmente, do nosso organismo. E para isso, muitas vezes, são os alimentos que vão ajudar. Aqui também tem um outro aspecto. Quando você está vivendo com um fogo muito alto, que é quando você está lá com raiva, irritada, estressada, tá tudo demais, o fogo está muito gigante. E o que acontece quando o fogo está muito alto? Vem a autocrítica pesada. E quando a autocrítica vem pesada, a gente perde o nosso poder de discernimento. Você já não consegue mais entender o que é essa emoção, o que ela está te provocando, o que você quer na sua vida. Fica tudo tão confuso, porque, sabe? Imagina agora, se eu jogar uma luz bem forte aqui no seu olho enquanto você está vendo esse vídeo. Você não vai conseguir enxergar direito mais nada. É mais ou menos isso que acontece com o nosso organismo quando a gente está com fogo muito elevado. Então, eu também vou te dar algumas dicas de chás e de alimentos e de movimentação. A minha mestra Daria Halprin, que é a filha da Ana, que eu falei lá no começo, ela fala muito que a gente não tem espaço para expor a nossa raiva no nosso cotidiano. E é justamente para a gente não ter espaço, não saber muito bem como lidar com a nossa raiva, que ela começa a ficar presa. E quando ela fica presa, ela faz com que a gente perca o nosso poder de discernimento, de explorar as nossas vontades. E a gente acaba ficando assim, esse vulcão que não sabe para onde vai, né? Mas tá tudo ali dentro enlouquecedor e você só não sabe como lidar com aquilo. Então, na nossa prática de movimento, a gente vai ter movimentos mesmos. Quais os movimentos que você pode fazer com o seu corpo para livrar, assim, liberar um pouco essa raiva e transformar a sua raiva numa inspiração, numa vontade de viver, que é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, não é? Então vamos que vamos. Elemento água. Eu confesso que o elemento água é um dos meus favoritos, vou ter que te dizer isso, porque o elemento água é literalmente o elemento da renovação, é o elemento do renascimento. O elemento água, no mapeamento do elemento água, para mim é um dos elementos mais poéticos, mais bonitos, assim. Você vai fazer um mapeamento com mandalas de cura. Aqui literalmente são 7 dias desenhando mandalas de cura, mandalas que vão ser desde a sua mandala da dor, até mandala de mágoas do passado, até mandalas ocultas que você vai entender melhor de onde vêm determinados pensamentos, emoções que você nem sabe, até você chegar no final e desenhar uma mandala da transformação. Aqui é outro momento crucial do nosso curso Mapa dos Afetos, porque 21 dias depois que você faz a sua mandala da transformação, aquilo que você desenhou, a transformação que você pediu, quando ela não vem assim 100%,
ela vem pelo menos 95%, 21 dias depois da mandala de transformação. É batata. Todo mundo que está nesse processo, nesse momento, chega e fala, eu falo, conta os seus 21 dias e pronto. Já começo a receber vários e-mails aqui sobre. Então, o mapeamento do elemento água a gente vai fazer em forma de mandalas terapêuticas e se conectar com essa força incrível. No elemento água a gente faz literalmente um renascimento. Para as meninas que tem aí, que estão aqui comigo, que tem muita cólica, que tem questões com o seu feminino, é um momento onde a gente cuida muito, onde a gente volta lá para o útero da mãe para curar o nosso próprio útero. Para os meninos que acabam tendo alguns problemas sexuais, o elemento água também é fantástico, porque, de novo, você volta para o útero da mãe para se conectar com toda a força da vida e você se conecta, então, com a sua força da vida, que também está aí diretamente conectado com as nossas questões sexuais. O elemento água é simplesmente fantástico mesmo, e ele é muito bonito e muito gostoso. Eu sempre brinco, porque, assim, claro, nesse processo você vai viver altos e baixos, é um ano de processo de desenvolvimento pessoal terapêutico, então... Você vai viver assim, é uma travessia. E eu sempre dou essa dica, ficou muito difícil, corre para a água, corre para o elemento água, porque é um elemento que vai te acolher. E aqui também no elemento água vocês vão ter aulas práticas de modos de comunicação, como aprender a se comunicar melhor, desde identificar se a pessoa é mais visual, mais sinestésica, mais auditiva, que palavras usar para cada tipo de pessoa que você está se conectando, como é que você se coloca para entrar numa discussão, a famosa DR, sabe? Porque às vezes a gente tem que ter assim uma DR com o chefe, às vezes é DR com a namorada, com o namorado, com o marido, enfim. Ou às vezes tem que ter aquela conversa difícil com alguém da família, né? Eu vou te dar indicações de como conversar melhor com as pessoas, desde a pessoa mais difícil da sua vida até só aquela pessoa que você quer conversar de uma forma sem magoar. E no elemento água, claro, você vai ter lá a sua aula prática de dança, de desenho, onde você vai ter uma aula curta, entre 10 a 15 minutos, uma aula mais longa de 15 a 30 minutos e a aula longa de 1 hora. Então, esse é o elemento água. E aí a gente tem o elemento espaço, e o espaço a gente vai aprender a se colocar melhor na nossa vida, a criar algumas fronteiras também, algumas barreiras. Porque se você identificar lá no elemento terra que você é aquela pessoa que doa o seu tempo, que se dedica para as outras pessoas completamente, mas tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de colocar algumas barreiras, aqui no elemento espaço a gente vai entender exatamente quais são as barreiras que você quer ter e quais são as barreiras, as fronteiras que você vai deixar um pouco mais porosas, como lidar um pouco com isso. No elemento espaço, a gente também vai olhar muito para traumas do passado. E por que é no elemento espaço que a gente vai tratar de traumas? Desde traumas lá da infância até traumas vividos agora, né, na idade adulta, até traumas, às vezes, não só traumas gigantes como abuso sexual, como questões na infância de violência psicológica, física, traumas de assalto, tem gente, né, que foi assaltado, tem aquele trauma da dor, enfim, os traumas maiores que eu chamo, a gente vai tratar no elemento espaço, mas também vai tratar aqueles traumas não menores, mas aqueles traumas que às vezes a gente acaba não dando tanta atenção, mas que são memórias traumáticas sim, como por exemplo, uma frase que você ouviu do seu pai, você não vai dar em nada, você nunca anda direito, você joga tudo, você perde tudo que você tem. Ou aquelas frases traumáticas que a gente escuta de um professor, sabe? Você faz lá um trabalho incrível, lindo, maravilhoso, e tem aquele professor que fala, isso é pior que um lixo, nunca encontrei nada. Ou seja, aquelas frases que a gente sabe que nos machucaram e até questões de relacionamentos tóxicos. Porque justamente esses traumas de relacionamento, esses traumas intelectuais, emocionais, psicológicos ou os grandes traumas que a gente viveu fisicamente, eles acabam criando barreiras. O problema de quando a gente cria barreira, eu falo que a gente cria literalmente uma muralha na nossa frente. O problema é que essa muralha chega um momento que ela faz o quê? Cai em cima da gente e a gente fica com dificuldade para respirar. Aqui vem muita depressão, vem muita tristeza. A gente precisa entender quais são as barreiras que a gente tem que ir abrindo de uma forma segura, de uma forma terapêutica, de uma forma que crie espaço para você ser a protagonista da sua vida, para você fluir na sua vida do jeito que você quiser. E claro, a gente vai aprender uma coisa muito gostosa, que eu gosto muito
do elemento espaço é que você vai aprender a olhar para os espaços que você convive, a sua casa, o seu trabalho, os arredores da sua casa. Você vai aprender a tirar o melhor proveito terapêutico desses espaços de convívio. Eu vou te dar algumas dicas de onde não é legal o celular ficar, porque aumenta o ar lá, que eu vou falar para você lá no elemento ar, que aumenta o ar, e aí aumentando esse ar aumenta a ansiedade. Então eu vou te dar algumas dicas de organização de espaço mesmo, de uma forma terapêutica para você aproveitar o melhor aí da sua casa, do seu quarto, do seu trabalho, enfim. Vou te dar algumas dicas e aqui eu também vou falar um pouco sobre cristais, algumas pedras que são legais você ter na Ayurveda, que é a medicina indiana. A gente fala um pouco do poder de cura dos cristais. Eu não vou me aprofundar muito nos cristais, porque aí seria um curso ou outro, mas eu já vou dar algumas dicas de em que locais na sua casa você pode ter alguns cristais e como usá-los da melhor forma possível e também como não usá-los, o que não fazer com os cristais, certo? No Ayurveda a gente tem uma organização, tem uma parte que a gente chama de arquitetura ayurvédica, que é literalmente pensar a casa de uma forma terapêutica, e você vai ter tudo isso no mapa dos afetos, no elemento espaço. E claro que você vai ter lá a sua aula de dança-desenho mais curta, de 10 a 15 minutos, a média de 15 a 30 minutos e a longa de 1 hora, certo? Estava indo tudo muito bem, tudo muito lindo até esse momento, e eis que eu pensei, tem alguma coisa faltando nesse mapa dos afetos. Alguma coisa que transformou a minha vida, que faz muita diferença, que não está aqui, que nada mais é que o nosso módulo extra emoções e finanças. Porque, meu bem, se você acha que as suas finanças só não andam do jeito que você gostaria porque você não está sabendo administrar muito bem o seu dinheiro, ou porque você não está num trabalho tão legal, eu vou te dizer que, ó, não é só isso não. Pode até ser que seja isso, mas é mais provável que você não esteja administrando muito bem o seu dinheiro porque tem alguma emoção na frente bloqueando. Essa emoção pode estar ligada aí com os princípios da constelação familiar, ou seja, você pode estar tendo assim um voto de lealdade. Digamos que a sua mãe na sua infância dizia assim: a gente não tem dinheiro para isso. A sua mãe, seu pai, o adulto que te criou, não temos dinheiro suficiente. Talvez o seu dinheiro não esteja fluindo porque você esteja sendo leal à sua mãe, ao seu pai, à sua família. Talvez a sua família não teve tanto dinheiro como você acha que você pode ter agora. E aí o que você faz? Você dá um jeito de auto-sabotar o seu crescimento financeiro para continuar pertencendo a essa família. Eu explico tudo isso muito mais detalhadamente lá dentro do curso, mas assim, aqui a gente faz literalmente uma transformação nas nossas finanças mesmo. A gente vai entender exatamente quais são as emoções que estão te bloqueando, quais são as crenças que você está aí vivendo que bloqueiam o seu crescimento profissional e financeiro, porque está completamente atrelado, né? Então a gente tem esse módulo extra gostosinho de finanças e emoções. E claro que estava tudo indo muito bem e eu ainda pensei, por que não oferecer algum bônus para essas criaturas lindas, maravilhosas que vêm comigo para o mapa dos afetos? Então você tem 3 bônus nessa nova turma. Você vai ter uma videoaula de automassagem, aliás são 2 videoaulas, uma completinha e a outra só pra gente pensar uma automassagem de crânio quando você estiver tendo crises de ansiedade, porque eu sei que é uma das coisas que mais pega as pessoas, ou mesmo você tá bem, não tô com ansiedade, mas você quer ficar um pouquinho mais focada para estudar, essa automassagem aqui de crânio vai te ajudar muito. O segundo bônus é um e-book de aromaterapia, onde eu vou lá te dar algumas dicas de quais óleos essenciais usar no seu dia a dia e como é que você faz isso desde comprar o óleo essencial, o que você tem que perceber na hora de comprar um óleo essencial, até que forma que você vai usar. Eu te dou dicas de 7 óleos, porque, gente, a gente não precisa ter muito óleo essencial na nossa casa, não, tá bom? Vamos aí consumir os óleos essenciais, lembrando que ele vem da natureza, vamos consumir ele também com muita responsabilidade. Então esse é o segundo bônus, o e-book de aromaterapia. E o terceiro bônus é um e-book completinho de Ayurveda e cuidados naturais para o seu dia a dia. Porque aí quando eu falar de alimento, você pode pegar o seu e-book, nossa, tem isso, você vai conseguir lá organizar melhor, assim, se você é do biotipo Vata, Pitta, Kapha, eu explico isso tudo também lá no e-book de Ayurveda, vai dar um plus aí, você vai conseguir trafegar melhor por esse curso Mapa dos Afetos. E se depois de tudo isso você ainda tiver com uma carinha de ai, mas sabe, Van, tem mais uma coisa, não tenho espaço na minha casa,
Olha só, eu vou te dizer que eu mesma fui gravando as aulas do Mapa dos Afetos assim, dançando pela minha própria casa. E por que é que eu fiz isso? Tem aulas, gente, que eu gravei até na cozinha, tem aulas gravadas até no meu banheiro. E por que é que eu fiz isso? Porque eu queria te provar que é sim possível você cuidar de você em qualquer lugar. Por mais que eu esteja falando aqui de dança, não é uma dança assim de seguir passinhos ou de você vai precisar de muito espaço. Se você tiver na sua casa, ótimo, tudo bem, pode ser legal também. Mas mesmo se você não tiver, tem gente que também manda assim os vídeos do que tá fazendo ou o desenho que tá fazendo e fez tudo no banheiro da casa dela, porque ela fala assim, Van, tenho 3 filhos pequenos, um marido, não tenho privacidade, pelo menos eu fecho a porta do banheiro e digo, ó, vou fazer meu curso, ninguém entra, ninguém sai, e ela faz tudo lá no banheiro. Ou seja, gente, quando a gente quer se transformar, a gente dá um jeito, a gente cria o espaço necessário para nossa própria transformação. E eu vou te provar dentro do curso que não é necessário ter um espaço muito grande, assim como não é necessário ter, assim, saber dançar e tudo mais. Você viu no depoimento das pessoas, tem pessoas de todas as formas, de todos os tipos fazendo o curso Mapa dos Afetos. A única coisa que elas fizeram foi o quê? Dar um voto de confiança para elas mesmas, dizer sim, eu posso e eu quero essa transformação na minha vida. Bom, imagino agora que você esteja assim se perguntando, tá, Van, ok, mas assim, um curso terapêutico de desenvolvimento pessoal com mais de 50 aulas, com ainda 8 encontros online com você ao vivo, com ainda a oportunidade de te mandar 12 e-mails e mais outros e-mails respondidos pelas suas assistentes. Quanto é que vai custar isso? Será que isso cabe no meu bolso? Será que isso cabe no seu bolso? Eu preciso te dizer que com certeza um curso desse não é assim o preço de uma banana na feira, né, gente? Não vai ser assim a coisa mais acessível do mundo, mas eu tenho aqui talvez algo te soe como uma ótima notícia. Primeiro é o seguinte, eu estou muito atenta ao momento delicado que estamos vivendo, que é esse momento da pandemia. Portanto, para essa turma do Mapa dos Afetos, eu tô sim colocando 40% de desconto no curso. Ou seja, se você se inscrever para o curso nessa semana que está aberto, do dia 18 até o dia 24, você vai ganhar 40% de desconto. E, além de ganhar 40% de desconto, você ainda pode parcelar em 10 vezes. Ou seja, no final essa parcela vai chegar ali a uns 50, acho que fica até um pouco menos de R$50 essa parcela aí, porque, claro, tem um pequeno juro quando você parcela. Se você não parcelar, se você resolver comprar esse curso à vista, o preço dele ele vai custar R$465. Se você parcelar, tem um pequeno juro ali que é da Hotmart, não consigo tirar esse juro, mas ele com certeza não vai passar de R$60 por mês durante 10 meses. Se você assim decidir parcelar em 10 vezes, você decide aí em quantas vezes você quer parcelar ou se você quer comprar à vista. Agora, é caro? Vamos pensar? Quanto é que custa a sua saúde emocional? O que é que você perde procrastinando, deixando a sua crise de ansiedade aí virar uma síndrome do pânico, deixando essa tristeza virar uma depressão ou deixando essa depressão crescer ainda mais, ou simplesmente essa perda de foco, esse vazio existencial? Se você deixar as coisas assim como é que estão, o que é que você vai perder? E aqui não tô nem falando só de dinheiro, não, porque do que eu sei das pessoas que eu atendo na terapia que chegam até a mim ainda com o uso de remédios e depois de 1 ou 2 meses a gente já começa a se livrar desses remédios, o que eu sei é que esses remédios não são nada baratos. O mais barato que eu me lembro de ter ouvido de um cliente meu, ele estava pagando R$600 a caixa, R$800 a caixa. E isso eu tô falando só de questões financeiras, mas e tudo que a gente perde quando a gente tem a nossa saúde emocional abalada? Será que você não está perdendo aí de ter um trabalho muito melhor do que você tem hoje? Será que você não está perdendo tempo de desfrutar a sua família, os seus amigos, as festas, de desfrutar os seus próprios sonhos? E tempo, gente, tempo não volta atrás, não. Quando a gente perde o nosso tempo, já era, acabou. E aí, às vezes, a gente vai se sentindo cada vez mais com menos força para ir atrás daquilo que a gente quer. Por que não dar um voto de confiança para você mesma dentro desse próprio processo? Eu
Eu acredito tanto, mas tanto na prática terapêutica Mapa dos Afetos, que eu vou te dar a seguinte garantia. Primeiro é o seguinte, você entra, você compra o curso, você tem 15 dias para experimentar. Se não for aquilo que você achava que era, se não for aquilo que você pensar, você pede para cancelar, eu te devolvo o seu dinheiro sem nenhum problema. Mas quer saber? Isso é o básico, isso um monte de gente faz. Agora, por eu realmente acreditar nessa prática terapêutica que eu criei, que eu desenvolvi, ou seja, eu tenho parâmetros para dizer por que ela é importante, eu vejo centenas de pessoas tendo a vida transformadas por essa prática. Então, olha só, a garantia que eu estou te dando aqui é o seguinte: se em 6 meses você fazendo as práticas, seguindo os módulos, se em 6 meses você não tiver nenhum resultado, mas se absolutamente nada mudar aí na sua vida daquilo que você imaginava mudar, eu vou te devolver. Além de te devolver todo o dinheiro que você pagou, eu vou dar em dobro do meu bolso. Eu vou tirar dinheiro do meu bolso e vou devolver para você. Se em 6 meses você me provando que você dançou a prática, que você fez todos os desenhos, que você fez todos os mapeamentos e ainda assim em 6 meses nada mudou da sua vida, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem que eu prometo que te devolvo o dobro do dinheiro, porque eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei o poder, eu conheço o poder dessa prática terapêutica. Sim, eu tô aqui por conta dela. As pessoas que estão aí dando os depoimentos estão aqui dando os depoimentos de livre, espontânea vontade, porque viveram na pele essa transformação. E eu tô aqui para te dizer que você também pode. Bom, agora é com você. Se você quiser, você pode continuar aí vivendo os seus processos psicológicos e tal, e nada contra isso. Tem gente que faz as duas coisas, que continua com a sua psicóloga, com o seu psicólogo, e ainda assim faz o mapa dos afetos aqui e começa a combinar as coisas e ter algumas transformações. Agora, se você quiser continuar levando a mesma vida que você está levando agora, você já se perguntou como é que vai estar a sua vida daqui 1 ano? Daqui 3 anos? Daqui 5 anos? Porque eu não gosto nem de imaginar o que seria a minha vida se há 5 anos atrás eu não tivesse dado esse voto de confiança para mim mesma e não tivesse permitido que a minha vida fosse transformada pelo poder da dança terapêutica, do desenho e da constelação familiar. Olha, uma coisa é certa, provavelmente ou eu não estaria mais aqui, porque eu tentei suicídio 4 vezes, ou eu estaria levando uma vida muito diferente da vida que eu tenho hoje. Era muito possível que o meu casamento já tivesse acabado, que eu tivesse uma relação péssima com as minhas filhas, que eu tivesse um emprego ruim, que eu tivesse completamente desacreditada de mim mesmo. Bom, esse é um caminho. O outro caminho é, eu te dei algumas dicas na jornada terapêutica, você pode continuar, você pode tentar dançar, desenhar e pode usar essas práticas, sim, pode. Isso vai ser eficiente? Já vai te ajudar pra caramba, sim, mas não vai ser tão eficaz quanto você ter um mapa para te guiar durante 1 ano de processo terapêutico. E olha só, talvez você se pergunte, tá bom, Van, eu quero o mapa, quando é que eu recebo? No exato momento que você clicar para comprar, você já vai receber praticamente todos os módulos ali no seu e-mail. 15 dias depois que você recebeu, eu libero alguns outros módulos. Geralmente eu deixo para liberar o módulo Espaço e o módulo Emoções e as Finanças depois de 15 dias. Por que é que eu faço isso? Para não gerar uma ansiedade maluca de você sair querendo trafegar por todos os cursos enlouquecidamente. E também porque Emoções e Finanças é um módulo que eu estou colocando mais material. Então eu tirei ele um pouquinho do ar, porque eu estou melhorando e deixando ele mais eficaz ainda e mais incrível, porque eu percebi que tinha alguns materiais ali que estavam faltando e eu queria entregar mais valor para você. Eu quero realmente te ajudar a sair dessa situação adoecedora que você está agora e entrar no mundo gostoso, fabuloso. Eu quero que você tenha coragem de ser quem você é e lidar com a sua vida do jeito que você quiser, certo? Tem uma promoção que a gente está fazendo especialmente só para essa turma, que é a seguinte: as 10 primeiras pessoas que se inscreverem aí para a turma Mapa dos Afetos vão ter 2 atendimentos individuais comigo na hora que você decidir. Atendimentos individuais online, mas ao vivo comigo, para a gente tentar atendimentos ali entre 1 hora e 1 hora e meia,
pra gente ver o que você quer trabalhar, para eu te dar uma orientação. E aí você decide quando que você quer usar esses 2 atendimentos individuais. Podem ser no começo do tratamento, para eu já te orientar por onde você segue, pode ser no meio, pode ser no meio, pode ser no final. Você se organiza aí, a hora que você precisar de algo muito assim, individual, você me chama e eu vou te dar esse atendimento, mas lembrando que você vai tendo os 12 e-mails, os encontros comigo, ou seja, eu vou estar te acompanhando nessa jornada, nessa jornada de mapa dos afetos aí por 12 meses, com toda a certeza. Agora, olha só, você fica só atenta que assim, a gente teve mais de 1000 participantes na jornada terapêutica, o que significa que eu estou enviando esse vídeo e esse e-mail para essas 1000 e poucas pessoas, ou seja, se 1% só dessas pessoas que acompanharam toda a jornada terapêutica, que estão aqui comigo agora, comprarem, no primeiro dia a gente já acaba com essa promoção. Então, fica ligada, não perde tempo. Esse é o momento, esse é um convite. Se você sentir aí dentro o chamado que eu posso te ajudar de alguma forma, que eu posso ser um caminho na sua transformação, não deixa para amanhã não. Para que deixar uma tristeza se transformar em algo maior? Vem comigo, vamos junto nessa estrada que você pode sim se transformar em protagonista da sua própria história. Me encontrei na sua conversa, seu verso é berço pra minha criança, seu olhar me pausa no tempo, seu rosto me pousa no vento, qualquer janela, todo cigarro é pouco pro sarro que nós tiramos e pouco pro tanto que já inventamos. Moradora do peito que me afaga, cuidemos um do outro num abraço morada. Vizinha de alma, clara da gema, carne da unha.